Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos mais uma vez ao canal. Que a graça e a paz do nosso Deus esteja sobre você e sobre toda a sua casa. Hoje eu quero tratar sobre um assunto muito importante para a nossa caminhada cristã, que é a questão da nossa salvação. Eu quero trazer para você hoje uma proposta de raciocínio um pouco diferente do que a gente tem visto na internet e em muitos redutos religiosos, que é o tema do risco e da segurança da salvação. E aí, existe risco na nossa salvação? Existe segurança na nossa salvação? Calma, antes de mais nada, eu quero deixar bem claro aqui que eu não quero tomar partido nem do lado calvinista e nem do lado arminiano. Eu quero dar ênfase à palavra de Deus, eu quero estar engessado a Jesus Cristo. Calvino e Armínio foram homens de Deus, fizeram muita coisa errada também, além de fazer muita coisa boa em nome de Deus, mas não passam de homens como eu e você. Agora, nós vamos falar aqui hoje da salvação na perspectiva do próprio Salvador. É isso que nos importa. Por que será que a turma que fala tanto de segurança, depravação, santidade, justiça, é a turma que se apresenta como tendo bastante segurança em sua salvação? Já pensou nisso? E por que será que a turma que dá tanta ênfase ao amor de Deus, ao amor de Cristo, é aquela turma que diz que você está correndo risco de perder a salvação? Inicialmente eu quero que você pense o seguinte: nós temos que tratar esses assuntos tentando construir um equilíbrio entre amor e justiça. Se você não estudar sobre esse assunto, equilibrando amor e justiça de Deus, você vai ser só mais um a debater sobre esse assunto. E meu propósito aqui não é debater nada. Meu propósito aqui é apenas dar uma visão mais equilibrada sobre esses assuntos que se deixaram fazer polêmicos nesses 500 anos depois da Reforma Protestante. Mas vamos lá, vamos pensar. Tem ou não tem alguma coisa errada nessas duas maneiras de falar sobre o assunto da salvação? Estou salvo para sempre? Não, não estou, porque existe risco. E eu volto a dizer, eu vejo que o que está faltando nessas galeras é um equilíbrio entre o amor de Deus e sua justiça. Eu vejo que as pessoas elas pegam suas emoções, seus sentimentos, suas experiências particulares e acabam misturando tudo isso e criando uma teologia capenga e com isso criando uma confusão secular na cabeça de muita gente. Veja, eu estou tocando nesse assunto, existem outras visões, mas essas são as duas principais correntes que hoje nós temos: a turma do risco e a turma da segurança na salvação. Mas aí eu pergunto para você, existe risco? Sim, existe, e eu vou te provar que existe. Existe segurança? Sim, existe, e eu vou te provar que também existe segurança. O que a gente precisa entender é qual é a natureza do risco e qual é a natureza da segurança. Eu tenho aprendido que essa questão de perder ou ganhar a salvação, isso tem se tornado um erro de categoria teológica essencial. O que acontece, que eu percebo na história desses 500 anos de discussão sobre esse assunto, é que as pessoas elas misturam informações importantes em canais diferentes. E isso ocorre na maioria das vezes. Nós temos a mania de cruzar informações que não se encaixam. E por que elas não se encaixam? Porque elas estão em categorias teológicas completamente diferentes. E é por isso que não existe um consenso, porque a compreensão ela é mais divergente do que convergente e acabam não fazendo nenhum sentido. Veja, a ideia do risco, da galera do risco, é o seguinte: quando Jesus voltar, se eu tiver cometido um deslize, um pecado qualquer, eu não vou subir. Por quê? Porque eu cometi um pecado naquele momento em que Cristo voltou. Agora pensa comigo, se for assim, então a minha salvação ela não depende exclusivamente dos méritos de Jesus Cristo. Depende de mim também.
Porque quando ele vier, no dia exato, quando ele vier, se eu não for perfeito naquele dia, eu cometi um deslize, eu menti, eu pensar num pecado, eu me omitir, eu praticar qualquer coisa que desagrade a Deus, estou perdido, vou para o inferno. Não é isso que a turma do risco foi treinada a pensar durante todos esses anos? A conclusão que eu chego é a seguinte: então, a minha salvação, ela não depende só de Jesus Cristo, ela depende de mim também. E esse é o problema teológico. A nossa salvação não depende, nunca dependeu de nenhum ato, de nenhuma obra minha e nem tua. A nossa salvação, ela é obra exclusiva do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Os méritos são todos para Ele. E eu te digo mais uma coisa, a Bíblia ela fala que a gente peca por pensamento, por omissão, por ação, por atitude. A gente peca a todo momento. A gente não tem um certo controle sobre isso. E eu te pergunto mais, e o nosso arrependimento anterior? E nossa conversão? Não conta? O que fica bem claro nessa teologia do risco desses irmãos queridos que pregam e acreditam fielmente nisso, é que salvação é uma coisa que eu posso manter. E não é nada disso. E o meu propósito aqui hoje nesse vídeo é fazer você pensar, eu e você, tirarmos os nossos pensamentos sobre salvação do campo humano e elevar esse pensamento para o campo exclusivo de Deus. Veja, eu não nego que existam riscos. Claro que existem os riscos, e eu vou explicar. Mas também afirmo que a turma que está do outro lado, afirmando que tem uma pseudo segurança na salvação, também não entendeu nada, está tudo errado. Quando a gente fala de salvação, a gente precisa entender que a lei escraviza, a carne domina e o mundo engana. E o processo da salvação, ele se dá com o novo nascimento. Então quem é salvo? Salvo é quem nasceu de novo em Cristo Jesus. Vamos lá. Quando a gente fala de salvação, a gente está falando da construção de uma obra. E por isso eu te pergunto, quais são os riscos de uma obra? O risco de uma obra é vê-la desmoronar. Então é verdade, sim, que existe o risco dessa obra desmoronar na minha vida e na sua vida. Mas aí eu preciso fazer você compreender uma coisa. Como que acontece de uma obra desmoronar? Exatamente quando você usa material de má qualidade na construção dela. E é exatamente isso que pode acontecer: desmoronamento. Então eu te proponho a fazer uma troca. Tira esse negócio de perder ou não perder por desmoronar ou não desmoronar. É bem assim, se o material é bom, é verdadeiro, a obra ela vai ficar de pé e jamais cairá. O contrário, a obra ruirá e desmoronará. Sabe aqueles lugares onde as construções são feitas de forma irregular, em áreas que não se deve construir, o material é ruim, de péssima qualidade, o construtor não sabe nem o que está fazendo, o terreno não foi preparado e mesmo assim quer construir uma edificação? O que acontece? Vêm as épocas de forte chuva, fortes ventos, tempestades, e o que geralmente a gente vê na mídia, em todos os lugares, é o desabamento, é o desmoronamento dessas pequenas obras. Todo ano, infelizmente, isso acontece. Infelizmente, todo mês, isso acontece em algum lugar. E igualmente na vida espiritual, todo mês tem gente desabando. Todo ano tem gente desmoronando. Então, o risco existe sim. Cuidado com falsas seguranças. Existem 3 grandes fatores de risco para acabar com a obra. Sabe quais são? Material de baixa qualidade, um péssimo mestre de construção e um terreno que não foi bem preparado, não tem uma boa fundação. Juntou esses 3 fatores, fica evidente que o risco de desmoronamento vai ser muito grande. Por isso que o risco, ele existe sim. Agora um detalhe muito importante: construir uma obra sem mexer no ego, risco. Que risco? O risco de poder não haver salvação. Vou te fazer algumas perguntas. Veja bem, o Evangelho de Cristo, ele tem transformado o teu ego? O Evangelho que você vive, ele faz você perceber a vida a partir de Cristo? Você explica a sua vida a partir de quem? Se você não vê
a construção desta obra, fundamentada somente sobre Jesus, e você só consegue ver o que você faz, o que deixou de fazer, os seus méritos e tudo mais, risco, risco, risco. Por isso eu insisto em te dizer, a verdadeira salvação, ela passa pela transformação do nosso ego. E falando nisso, como é que vai o seu ego? Ele manda em você ou ele é escravo de Cristo? Vamos para a Bíblia? Propiciação. A palavra propiciação, ela vem de uma expressão que significa pacificar a ira. Que ira? A ira santa do Deus Todo-Poderoso. Veja, quando eu falo Deus irado, eu não estou falando de um Deus que ficou mal-humorado, está chateado, não está querendo cantar uma bela canção. Não é nada disso. A ira de Deus tem a ver com a santidade de Deus. A Bíblia, a palavra de Deus, ela ensina que o pecado, ele provoca a ira de Deus. O pecado, o nosso pecado, ele suscita a ira de Deus. A ira de Deus é o resultado que tem a ver com o caráter de Deus. E por quê? Porque o caráter de Deus é santo, justo e perfeito. E o pecado, ele bate de frente com a santidade de Deus. E eu preciso te dizer uma coisa. A palavra propiciação é uma palavra muito negligenciada hoje em muitos lugares, mal compreendida e até mal interpretada. E por causa disso, o risco aumenta em muitos corações. Quando a gente fala de propiciação, nós temos que lembrar de uma coisa. Existe um problema para ser resolvido. Que problema? É o problema do pecado. Eu sou pecador, você é pecador e Deus é santo. E aí? Como é que fica? Como é que equaliza isso? Como é que a gente pode resolver essa equação? Não pode. A gente não tem como resolver isso. Cristo resolveu por nós. E é exatamente aí que entra Jesus Cristo na história da humanidade. Para ser o nosso mediador, para ser o nosso substituto, para ser o nosso propiciador. Pois ele resolveu o problema da ira de Deus, porque ele nunca cometeu pecado. Nenhum de nós, seres humanos mortais e pecadores, poderia satisfazer a ira de um Deus santo. E Jesus fez isso. Lembra do cálice? Então, Jesus não precisava ter enfrentado o cálice da ira de Deus. Ele não precisava ter bebido, tomado o cálice da ira do santo Deus vivo. Ele não precisava, mas ele tomou. Para salvar você e a mim, pobres pecadores que somos. Portanto, propiciação é a resolução do problema da ira de Deus que estava apontada para nós. Ele se deixou ser esmagado por nós, porque ele sabia que nós não suportaríamos, e em nosso lugar, ele suportou. E é graças a ele, ao Senhor Jesus, que hoje nós podemos pensar em salvação e em vida eterna. Jesus é o grande responsável pela construção da verdadeira obra de salvação. Os méritos são todos dele. Jesus não usa qualquer material. Ele é o próprio mestre construtor e ele é o próprio fundamento desta construção. E por isso, a glória, a honra só pertence a ele. Esse foi sempre, desde o início, o plano de Deus para salvar a humanidade. E aí, o risco existe? Existe. E a segurança na salvação existe? Existe. Mas a natureza do risco, ela ocorre quando eu falo de propiciação, mas dou o remédio falso para a ira de Deus. O risco existe quando a gente dá um paliativo para a ira de Deus. Quando a gente não compreende o que é a doutrina da propiciação. Jesus ter se propiciado por nós, ter nos substituído na frente do canhão da ira de Deus, realmente faz a gente correr muito risco de no dia que nós estivermos lá, no dia do juízo, nós vamos olhar, a ficha vai cair e a gente vai dizer, ops, o problema do meu pecado não está resolvido, e o desespero bater na hora. Mas a segurança existe? Existe. Se nós realmente fomos propiciados, a culpa se foi. E a gente não precisa mais se preocupar com a santa, justa e perfeita ira do Deus vivo, porque Cristo já tomou ela em nosso lugar. Se você gostou desse vídeo, não esquece de curtir. Quando você curte ele, o YouTube entende, opa, esse vídeo é bom, vou mandar para um monte de gente assistir também. Compartilhe ele nas redes sociais, faça seus comentários, participe. Isso é muito importante e eu fico muito feliz com essa interação. Já para a Bíblia fica por aqui, um grande abraço, um beijo no coração.
Até o próximo vídeo, pessoal. Se Deus quiser. Tchau.